No vídeo de 2019, eu citei a vinda de uma ilustre figura às terras de Porto Alegre, um Justicar. Acontece que eu errei o título naquele vídeo e, na verdade, quem veio para a cidade foi o seu braço direito, alguém de nome tão estranho quanto o título Justicar. Alguém que não deixaria você em paz caso o seu trabalho fosse ruim. Alguém que possui o título de Arconte. Os arcontes quase sempre são selecionados pelo seu próprio Justicar no início do seu mandamento, e geralmente são dispensados quando seu Justicar é substituído. Os indivíduos podem ser escolhidos mediante diversas características para serviços específicos, e é necessário que eles tenham perícia, por exemplo, em combate, tática, investigação, capacidade de espionagem ou outras habilidades que o seu Justicar gostaria. Os próprios arcontes são geralmente bastante habilidosos em seus próprios méritos, e como enviados da vontade de seu Justicar, carregam uma grande influência política. No entanto, nem sempre os arcontes agem abertamente, e podem simplesmente desviar recursos para outros membros nos bastidores. Na verdade, é um grande embaraço para um príncipe de uma cidade que um arconte seja despachado para ajudá-lo a manter a ordem. Dada a natureza tradicionalmente indigna da confiança da sociedade vampírica, os arcontes geralmente têm sua lealdade assegurada artificialmente pelo vínculo de sangue. Com Porto Alegre sendo destruída pela Segunda Inquisição e pelo Sigma, além de São Paulo perder seu príncipe enquanto a família Gamatashi lutava para conquistar a cidade com suas próprias mãos, o arconte Eliezer Contia deu suas caras por aqui. E o que vou lhes contar agora é um breve relato da sua insanidade. Presunçoso de minha parte falar algo assim. Afinal, Eliezer faz parte do clã malcaviano e faz jus ao nome que tem. Com a rede da loucura, Eliezer é capaz de feitos que qualquer kindred atual sente inveja da sua execução. Brincalhão, astuto, Eliezer foi para Porto Alegre a fim de reconquistar a segurança da cidade, a fim de manter a máscara protegida e eliminar de vez aqueles que faziam seu trabalho de forma porca e ineficaz. Em 2019, a Camarilla de São Paulo foi limpa de nomes que a importunavam. Porém, mais uma vez, foi necessária a presença de um arconte para arrumar o que os novatos estavam produzindo, até porque não havia mais antigos para gerenciar esta distante cidade. 2021 foi a sua chegada em Porto Alegre, e com ele vários feitos foram realizados. Alcides Rodrigues ainda era o príncipe, um homem poderoso e influente que assumiu o principado após o golpe de 1964 e manteve-se no poder com incríveis ações em prol do ganho pessoal. Firmou contrato com o Sigma para poder se alimentar, vendeu membros da anarquia para limpar a cidade desta seita e posteriormente vendeu sua própria Camarilla para que se mantivesse no poder. Eliezer o jogou fraco e de caráter duvidoso. Manteve a cidade limpa da anarquia, mas a que custo? Com o Vitae derramado em rua, o governo humano viu muito mais para se ganhar do que meia dúzia de kindred que mal conseguiam uma casa para morar. Eles sabiam que existia gente, nossa gente, no poder, e só pararam quando acharam ter nos matado. Uma nova Londres. Eliezer veio para a cidade e um de seus primeiros feitos foi o de executar Alcides Rodrigues. Em frente à Coterri, que o mesmo havia formado para resolver os problemas e causar uma distração ao governo dos humanos. Eliezer o dementou e transformou sua mente em um breve suspiro de pensamentos, deixando seu corpo em sua sala na Casa de Cultura Mário Quintana para que fosse limpo por aqueles que o frequentavam. Eliezer se alimentou, mas nem por um instante pensou em realizar o ato nefasto da Diablerie. Por alguns meses a cidade permaneceu sem príncipe, trazendo o antigo Décio Monteiro, que perdeu o posto do principado no golpe de 1964, de volta ao poder.
Porém, Eliezer não parou por aí, já que uma primogênita deveria ser cobrada. Como poderia uma primogênita trair o seu clã, trair seus ideais, a sua camarilla? Como poderia uma primogênita misturar-se com os humanos e deixar que o seu rebanho fizesse o seu trabalho? Como poderia uma primogênita vazar a informação da sua própria incompetência e colocar em risco a própria máscara? Como poderia uma primogênita deixar que suas ideias lhe subissem à cabeça a ponto de criar um exército com laços de sangue? Um exército fraco, inútil, formado por crianças neófitas que achavam estar fazendo um acordo pleno e de bons resultados. Marina Brody, a primogênita Ventrue. Ela sucumbiu pelo ego que lhe era atribuído, restando sofrer as consequências das ordens de Eliezer e sua capataz preferida. Em meio a uma reunião, Tabata se viu encarregada da morte final de Marina Brody, arrancando-lhe a cabeça e deixando que seus filhos e marido nunca mais ouvissem a voz de sua mãe. Mas nem só de Tabata vivia Eliezer. Enquanto uma primogênita era executada, uma Kindred sonhadora era dilacerada por Amilcar. Às vezes não é apenas o ego que afeta a mente dos Kindred, mas sua esperança e desejo por uma vida justa e de bom proveito. Este foi o erro de Zaya, um erro que custou a vida e não vida de diversos indivíduos de sua casa, mortais e crianças da noite. Esperançosa, Zaya clamava por uma vida justa onde os Kindred parariam de abraçar aqueles que ainda deveriam viver, crianças e adolescentes, todos com menos de 18 anos, que passaram pelo ritual do abraço por diversos clãs e tradições. Crianças que deveriam ter sido executadas, crianças que deveriam ter servido apenas de alimento para Kindreds, crianças e clãs tradicionais de vertentes anarquistas, caitife ou sangue fraco, todos eles condenados à eternidade, sem poder crescer, sem conseguir amadurecer. Para controlar isso, Zaya criou um orfanato com a ajuda de membros que desejavam o melhor, membros que travaram conflitos duros com primogênitos, Ventrue e Brujah. Por anos os Kindred pouco se importaram com este orfanato, mas quando o Arconte chegou as coisas mudaram de uma hora para outra. Zaya denunciou sem querer a presença dos membros sangue fraco em seu orfanato, e isto gerou uma comoção em nosso Arconte. Ora, um exército particular de crianças inconsequentes? Isto era o quê? O Sabá? O Arconte ordenou que Amilcar interferisse, ajudando-o a colocar todas as crianças em um coma massivo, só para ver a reação de Zaya. Os planos se concretizaram melhor do que o esperado. Movida por um frênese sem igual, Zaya, que era uma Brujah, acreditou que todos estavam mortos e trabalhou duro para colocar abaixo as paredes que sustentavam o orfanato, o seu próprio orfanato. Com canos em suas mãos, ela arrebentou os corpos das crianças que ainda viviam e agora morriam no descontrole daquela que dizia ser a sua responsável, a sua mãe. Amilcar assistiu a cena até pouco antes do sol nascer, quando Zaya se viu calma e abraçou o sol em uma despedida sem igual. Naquela noite não houve uma criança que sobrevivesse ao amanhecer. Ao menos é isso que nós achamos. Quando por fim Eliezer se deu por satisfeito, deixando a camarilla estruturada, os três deram adeus à cidade, deixando para trás problemas ainda não resolvidos, mas problemas que serão responsabilidade de outros Kindreds presentes na cidade. Das crianças, daqueles que viram que a morte cobra caro quando a incompetência se faz presente. Problemas estes que só vocês, jogadores, poderiam resolver. Essa foi a história de como o Arconte Eliezer Pontia se fez presente na cidade de Porto Alegre em uma das mesas que eu mestrei. Uma presença ilustre, horrível, mas foi muito importante para a estrutura da cidade. Você viu que a camarilla cobra, por isso preste atenção, não quebre a máscara, ou ela quebrará você.